vamos falar do Santos, que está se preparando, treinando cedo, treinando à tarde e pensando já no Novo Horizontino, na estreia do Campeonato Paulista, já no final de semana, sábado às 16 horas, na Vila Belmiro. Um horáriozinho legalzinho para a gente acompanhar a estreia do Santos no Campeonato Paulista. E vamos torcer muito para iniciar, sim, como todo mundo fala, com o pé direito, porque não tem jeito de jogar só com o pé esquerdo. Tem que ter o pé direito também. Mas é claro que tudo é uma brincadeira e torcer sim para o Santos iniciar bem esse Campeonato Paulista para deixar os torcedores do Santos assim já bem ansioso mesmo com o que pode acontecer aí para frente com o Santos, porque eu, Raul, estou apostando num ano muito bom do Santos. É claro, tomara que eu não me engano, como foi na temporada de 2025. Eu acreditei, mas no final aconteceu tudo ao contrário. Mas também não vamos comparar o início dessa temporada de 2026 com o início da temporada de 2025, que foi muito atropelada para o Santos e algumas coisas assim que você via que não estava batendo de acordo com aquilo que o Santos estava procurando. Às vezes, algumas coisas tentando cobrir aquilo que não era verdadeira. Por exemplo, quando o Marcelo Teixeira disse que o Pedro Caixinha já era um sonho, talvez, do Santos lá atrás. Para quem tinha tentado um treinador e não veio, e de repente apareceu outro. Então, esse ano as coisas estão sendo assim mais bem traçada, mais bem elaborada. Enquanto isso, o Vojvoda lá dentro de campo está sim firme, preparando o Santos já para a estreia, como eu disse aqui, sábado contra o Novo Horizontino na Vila Belmiro. Quem será a dupla de zaga? Quem será o meio-campista, o substituto do Neymar? E quem será o camisa 9 do Santos? Será mesmo que já é o Gabigol? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Pode, de repente, ter uma surpresa aí. De repente, o Gabigol um pouquinho abertinho, meio do lado, e talvez, de repente, o próprio Tassiano ou o próprio Tiquinho Soares aí nesse comando de ataque. Vamos ver, mas eu acredito que amanhã já o pessoal já vai ter mais ou menos uma noção qual o Santos que vai entrar em campo contra o Novo Horizontino sábado. De repente o Roleiser no lugar do Neymar, de repente o Gabigol mais aberto pela direita com o Tiquinho no comando de ataque, ou o Tassiano, que terminou, jogou contra o Cruzeiro, fez 2 gols no comando de ataque. Vamos aguardar para ver o que o Vojvoda vai fazer. Porque, ó, fora de campo, as coisas estão fluindo bem para o Santos, porque o Neymar assinou seu contrato hoje com o Santos e está garantido até 31 de dezembro de 2026, realizando o meu sonho, porque quando todo mundo falava que o Neymar ia assinar até a Copa do Mundo, eu pedia, assina até o final de 2026. Assina até o final de 2026. Vai ser melhor para o Santos, melhor para o Neymar e melhor para os torcedores do Santos. E mais, melhor para o futebol brasileiro. Melhor para aqueles que amam e gostam de ver um futebol bem jogado. E, portanto, acredito que o Neymar fez aquilo que eu pedi, claro. E aí eu já vou começar a pedir um pouquinho mais. De repente, garantido numa Libertadores para 2027, estende mais um aninho para frente. De repente, campeão do mundo pela seleção brasileira no meio do ano, seria bem interessante, sim, o Neymar dar adeus ao futebol jogando com o manto sagrado do Santos Futebol Clube. De repente, a gente não sabe, mas futebol ele é como se diz, muda do dia para a noite e da noite para o dia também, é claro. Mas vai que de repente tudo isso que eu estou falando pode ser verdadeiro lá na frente. Vamos acreditar. Eu gosto de acreditar naquilo assim que a gente vai falando ou aquilo que a gente vai imaginando que pode acontecer. Você tem que sempre pensar coisas boas. Se você começar a pensar coisas ruins, elas vão vir. Então você tem que sempre apostar nas coisas boas. Falar coisas bonitas, porque aí elas vão acontecer. Você vai começando a almejar elas e elas vão aparecendo. De repente, pode estar aí
o Neymar lá com contrato até 2027 e o Santos numa Libertadores, seria muito bom demais. Por que eu falo? Muitas coisas boas acontecendo. Veio o Neymar, o contrato do Neymar até 2026, 31 de dezembro. Aí, quando chegou já, logo no início do ano, o anúncio do Gabigol chegando no Santos, e aí as coisas vão fluindo conforme os torcedores do Santos, às vezes, tinham a esperança que poderia acontecer, sim, nesse ano de 2026. O Gabigol, que já está pronto para jogar contra o Novo Horizontino, porque hoje ele já bidou lá no bid da CBF, lá no boletim informativo diário da CBF, e já está liberado para jogar contra o Novo Horizontino. Portanto, a gente fica aí na expectativa, assim, que as coisas vão ser melhor para o Santos em 2026. De repente aí, Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Zé Ivaldo, tinha um negócio aí que o Zé Ivaldo e o Escobar estavam fora, mas me parece que, pelo que eu estava vendo também agora lendo, acho que foi no GE, no UOL, alguma coisa assim, que estão liberados sim. Vamos pagar aquela cestinha lá, aquela cesta básica lá, e estão liberados para jogar o Campeonato Paulista, iniciar o Campeonato Paulista. Mais difícil que o Vojvoda tirou o Vinícius Lira do jogo da Copinha. Amanhã, não podemos esquecer que amanhã, às 19h30, temos Santos, o Sub-20, contra o Cacoalense, pela segunda rodada da Copa São Paulo. Não vamos esquecer, vai ser transmitido, me parece que pela Cazé TV. Acredito que seja eles. E o Souza lá na esquerda. No meio-campo, quem será? Será que vai ser o Arão, o Schmidt e o Roleiser? De repente, o Gabigol ou o Robinho? O Gabigol ou o Tiquinho Soares? Ou o Tassiano? E o Barreal lá para a esquerda? De repente, pode ser esse time aí. Vamos ver. Vamos ver o que o Vojvoda vai inventar para nós já curtir sábado. Quem sabe ver um futebolzinho já diferente do Santos para 2026. O Santos terminou bem, apesar de tantas dificuldades do Santos em 2025 dentro do Campeonato Brasileiro, sempre naquela rabeira. O Santos terminou bem o Campeonato Brasileiro. O Santos terminou bem, saiu fora da zona da degola, da estradinha de terra, lá como eu sempre falo aqui, e ainda buscou uma vaga na Libertadores, na Sul-Americana. Poderia ser na Libertadores, mas na Sul-Americana. E ainda acabou salvando aquele restinho de lavoura que estava sobrando para ser aproveitado. O que eu não gosto muitas vezes é de ouvir. Eu já não consigo mais ouvir falar em Rony, em Loyola. Agora já entrou o Thiago Maia no meio. Agora todo mundo vão falar que tem o Thiago Maia em negociação também. Não dá para acreditar certas coisas. Agora, o que a gente vai ter que ficar esperto é que diz que o Tottenham, que veio com a charretinha de dinheiro para levar o Souza, não conseguiu, o Santos não aceitou, parece que agora eles vão vir com um caminhãozinho 3/4, carregadinho de notinha verde aí, ou euros, alguma coisa assim. Vamos ver. O Santos não aguenta muito desaforo quando ele vê dinheiro pela frente. O Santos não aguenta. Eu acredito que mais um pacotinho que os caras pôr ali, o Marcelo Teixeira vai coçar a mão, esfregar a mão e falar: eu não vou aguentar esse desaforo, não. Eu acredito que, olha, eu sempre falo, onde há fumaça, há fogo. E o Souza, eu acredito que ele já está por alguns dias mais como jogador do Santos. Essa vinda já do Vinícius Lira, lá de São Carlos para a Baixada Santista de novo, chamado pelo Vojvoda, olha, alguma coisa pode aparecer aí e de repente o Santos ficar sem o seu menino, camisa. Qual camisa que já nem lembro qual a camisa, 33, acho que é a 33 do Souza. Será que o Santos vai ficar sem um menino? Dizem que o Tottenham vai aumentar a proposta e vai vir para levar o menino da Vila. Vamos ver. É como eu sempre falo aqui, é o Santos fabricando e os outros usando. O Santos fabrica e os outros usam. É desse jeito. Eu já vi agora à noite também que o Flamengo, que tentou, o Flamengo tinha uma vontade de ser o Santos, mas o Flamengo tinha uma vontade,
ou tem uma vontade de ser o Santos que não dá para acreditar, porque tentaram o Caio Jorge, o Cruzeiro parece que fez caldo grosso, não vai passar na peneira do Flamengo e não vai, e aí os caras já estão falando em Marcos Leonardo, que pode vir jogar no Flamengo. É o Flamengo sonhando que ele pode ser o Santos. Não dá para entender um negócio desse. Não dá para entender. Ó, o Alisson que hoje encerrou, que anunciou que encerrou a carreira, parou. O Alisson que foi um jogador que sempre honrou a camisa do Santos ali, vestiu a camisa do Santos com dignidade e aí anunciou que está parando e, portanto, não vai jogar mais. Talvez vai bater aquela bolinha como de costume, para não perder o costume, mas diz que parou sim. Ele tem o segmento na carreira dele, aquilo que ele achar que vai ser melhor para ele. E aí tivemos o empréstimo do Ian. O Avaí fez bem o Santos emprestar o Ian, porque o Ian não ia jogar no Santos. O Ian não vai jogar no Santos, pelo menos com o Vojvoda. Não vai, ele não jogou no ano passado e ele não ia jogar esse ano. Então, para mim, vai para o Avaí. Tomara que ele se dá bem lá. De repente, talvez não com passe fixado, e de repente pode sim ser um jogador, mostrar para aqueles que acreditam, porque eu acredito que o Ian é um bom jogador, talvez merecia ter chance no Santos, não teve, e aí de repente vai lá para o Avaí, de repente pode se aparecer para o futebol, né, para a vitrine melhor lá, e quem sabe até voltar amanhã ou depois para o Santos. Aí o Sandri, que foi para o Criciúma, o Sandri, que eu acredito que quando ele voltar, ele já não tem mais contrato com o Santos, ele deve seguir o rumo dele. O Sandri, que foi um jogador que começou muito acreditado pela torcida, mas as contusões do Sandri judiou muito do desempenho dele na carreira. E se não bastasse isso, é aquela história. Meninos que talvez poderiam ter despontado mais no Santos foram prejudicados pelos maus times que foram montados pelo Santos aí para trás. 2021, 2022, 2023 foi sofrível, com os times muito mal armados, muito mal montado pela a diretoria, pelas aquelas pessoas responsáveis pelo Santos. E aí esses jogadores pagaram o pato sem querer, sem querer. O Patrick, que foi emprestado para o Remo, esse daí também, acredito que quando voltar, já não pertence mais ao Santos. O senhorzinho do caminhão está praticamente deixando o Santos de uma vez por todas. Não vai mais viajar em cima do caminhão para assistir jogos do Santos no banco de reserva. O cara era um marrento. Ele ia no caminhãozinho e ainda sentava no banco de reserva para ver o jogo de pertinho. Meu Deus do céu. E o Enzo Monteiro, que está indo para um time lá da Coreia, está sendo emprestado para um time lá da Coreia. E o Vinícius Anocelo, que foi vendido ao Ceará e vai defender as cores do Ceará. Estão sobrando ainda o Morelos, que parece que vai entrar na justiça contra o Santos, vamos ver o que vai se suceder. O Alex Nascimento, o Rainer, o Natan e o Kevson. Olha, eu diria aqui que o Alex e o Kevson, eles logo encontram um time para jogar. Eu acredito que o Alex e o Kevson, sim. O Rainer e o Natan talvez possam encontrar também. Mas vamos ver. Tomara que encontram, porque alivia para o lado do Santos. E aí os torcedores do Santos, sabendo que eles estão empregados para lá, ficam mais aliviados e mais tranquilos. Tivemos também hoje o Guilherme, que se despediu do Santos, despedindo dos companheiros, e também ganhou uma placa do Santos, ganhou uma placa, o Marcelo Teixeira falando com ele pelo celular, e ele agradeceu muito. Uma coisa, a gente tem que ser realista e falar. O Guilherme, em nenhum momento, ele desrespeitou a camisa do Santos. Ele sempre honrou a camisa do Santos. Com críticas ou sem críticas, o Guilherme sempre honrou a camisa do Santos. Então, isso a gente tem que respeitar o atleta pelo aquilo que ele foi com a instituição Santos Futebol Clube. Respeitou demais
e ainda agradeceu e pediu desculpa por aquilo que ele não pôde fazer pelo Santos. Gostei do gesto do Guilherme. Homem é para essas coisas. Não podem tremer em qualquer momento, até mesmo no momento de pedir desculpa, pedir perdão e se dizer se ele estava errado ou se não, ele não pode se envergonhar. Esse é o jeito que eu penso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acredito que eu falei tudo. O Neymar até 31 de dezembro já está assinadinho, está no papelzinho. Ontem tivemos aquela vitória do Santos lá na mesinha redonda, segurando o Cauã Basile no Santos. E aí a gente tem que lembrar agora, de novo, outra vez, que amanhã, em São Carlos, às 19h30, Santos e Cacoalense pela segunda rodada da Copa São Paulo de 2026. Vamos torcer para o time do Vinícius Marques, quem sabe mais uma vitória e de repente já garantir a próxima fase da Copinha. Não vai ter o Vinícius Lira, certamente vai ter o Rafa Marques, o Rafa Gonzaga pela esquerda. Aí a oportunidade de mais um lateral. Bom lateral, eu já vi ele jogando, bom lateral. É jogador que vai e de repente pode encantar o torcedor do Santos ali pela lateral esquerda, já que o Santos está com fartura na lateral esquerda. É um lateral tentando tirar o espaço um do outro, porque todos estão com condições de jogar no Santos. Que maravilha, que legal. Poderia ser todas as posições assim. Mas a gente sabe que nem tudo nenhum dedo são iguais um ao outro. Então, quer dizer, às vezes é um destaque de lá, outro de cá, mas você vai equilibrando para poder, quem sabe, lá no final do ano, quem sabe o Santos ter alguma surpresa legal para os torcedores do Santos. Vamos aguardar, esperar e acreditar, porque eu estou acreditando. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.